DENIT e agora novamente mais uma operação. Onde tem obra, tem a sede de poder dos larápios do dinheiro público. Onde tem obra. Então, onde tem muito dinheiro, DENIT, a BR-156, uma rodovia dessa aí, que já está há décadas. E a corrupção agora nesse governo. O governo atual, o governo Bolsonaro, no DENIT do Amapá. Quem foi que indicou o DENIT? Dão na mão de grupos políticos, de deputados, de senadores. E nós estamos apontando isso daí, corrupção federal da BR-156. Nós já estamos apontando aqui no Amapá, aqui no programa há vários dias, suspeitas de corrupção que são piores, e aberrações que são piores do que essas aí. Tentaram fazer uma, de certa forma, preocupação, né? Vou tomar uma água aqui. Para tentar dar um aparato de legalidade nessa situação envolvendo aí o empresário Breno Chaves Pinto, que foi o principal alvo dessa operação de hoje, a Operação Cândido 2. Sabe a Polícia Federal, ela é tão preparada, a nossa Polícia Federal tá de parabéns. Porque de uma investigação de busca da Operação Cândido 1, que até então combatia a exploração legal de madeira, suspeitas de crimes ambientais, foram apreendidos documentos, provas, indícios, materialidade, que gerou essa operação, essa segunda operação, que agora já mira. Estavam usando a estrutura, desmatando, pegando madeira ilegal para fazer obras na BR-156. E aí descobriram, né, um esquema de corrupção, uma organização criminosa que estaria, né, dando prejuízos aos cofres públicos também na parte da BR-156, na questão de trechos da BR-156, de obras da BR-156, superfaturamento. E o empresário Breno Chaves Pinto, um dos empresários mais ricos do Amapá, com muita influência política no poder, no atual governo, no futuro governo, inclusive, com uma influência, com uma proximidade muito forte com parlamentares, com deputados, com grupos políticos. E é claro que agora ele entra na política também como segundo suplente. É o principal alvo dessa operação. O programa está aberto para a defesa, para os advogados. Eu não tenho contato não sei quem é que está advogando. Mas as fotos, como você observa agora, mostra a foto aí do dinheiro, a dinheirama. Até meio-dia a Polícia Federal ainda estava contando dinheiro. A Polícia Federal está no encalço, mano. Esse empresário vai ter que fazer uma delação se ele quiser se livrar da cadeia. Ele vai ter que entregar a bocada no linguajar popular. Ele vai ter que entregar quais são os políticos, como é que funcionava o esquema, quem possivelmente é o beneficiado, se essas quantias volumosas de recursos serviram para eleições no Amapá, porque há uma suspeita lá atrás de que 23 milhões foram utilizados para algumas campanhas aqui no Amapá. Há uma suspeita, a gente não pode afirmar, há uma suspeita. Qual é o interesse de ele ser segundo suplente numa chapa de senador? São perguntas que a população tem que se fazer. Tanto dinheiro, mostra a foto do dinheiro que foi apreendido, onde ele é alvo, é suspeito, né, de praticar ilícitos, tanto dinheiro que parte desse dinheiro pode ser dinheiro público, que você vê que faz falta na saúde do Amapá, que faz falta em políticas públicas, que faz falta para a população que está carente, passando fome. Eu repito, em alguns lugares, em algumas prefeituras, em alguns governos, como a prefeitura de Mazagão, que não tem nada a ver com esse caso, eu disse ontem, eu comentava aqui, que a prefeitura de Mazagão virou um garimpo sem malária. Alguns empresários, de forma oportunista, enriquecem às custas do dinheiro público, enquanto o nosso povo passa fome, o nosso povo está no corredor dos hospitais, o nosso povo luta para sobreviver. Pessoas com câncer, doentes, pessoas esperando uma fila para um exame, pessoas esperando na fila por uma cirurgia, mães
Mães desesperadas porque acordam pela manhã com seus filhos que não tem um café preto, não tem um chibé de farinha para dar pro filho. Porque enquanto muitos estão enriquecendo no Amapá, a miséria só aumentou nesse estado, o desemprego só aumentou nesse estado. Nos últimos 10 anos. Nos últimos anos. Uma classe política parasitária que nós temos, não são todos. Uma elite política perversa, que tem participação de grupos, de empresários, de políticos, sem vergonhas, canalhas, bandidos, que promovem o banditismo político, que roubam, que saqueiam os cofres públicos, que tiram o dinheiro da segurança pública, que tiram o dinheiro da assistência social, que deixam pessoas morrerem nos hospitais, que deixam as escolas caindo na cabeça dos alunos, que deixam nossas crianças sem creches, que deixam nosso transporte coletivo sucateado, que deixam as escolas sem nenhuma perspectiva para o jovem na escola, no ensino médio, que na porta da escola tem um aviãozinho do tráfico cooptando a juventude, por falta de uma bolsa às vezes, por falta de um apoio político do Estado, por falta de uma assistência, enquanto meia dúzia estão enriquecendo nas prefeituras, nos governos. É de indignar a quantidade de dinheiro que é apreendido nessas operações da Polícia Federal. E acredite se quiser, bandido pobre, preto e favelado que mora na Baixada leva bala do BOPE. Bandido rico de colarinho branco, branco de olhos azuis, é tratado com tapete azul. Nesse país, nesse estado principalmente, um estado que não toma vergonha na cara. Um estado que continua elegendo deputados corruptos. Um estado que continua elegendo uma classe política que só saqueia os cofres públicos. Que só fica mancomunada com empresários para sangrar o estado, para sangrar os cofres federais, os cofres do estado, os cofres das prefeituras. É um círculo vicioso. Uma cultura política da corrupção que está enraizada nas instituições, que infelizmente parece que o Ministério Público, a Polícia Federal e as outras instituições de controle como a CGU, o Tribunal de Contas da União, estão apenas enxugando gelo. Se fosse bandido favelado que estivesse assaltando um banco e tivesse com uma quantidade dessa de dinheiro, eu tenho certeza que ele já não estaria aqui entre nós para contar história. Então é uma inversão de valores. E bandido para mim é bandido de qualquer forma, seja engravatado, seja aquele que está, né, cometendo pequenos delitos, seja um 171, como esse outro empresário lá de Mazagão, que daqui a pouco a gente vai falar, que já tem um histórico, uma ficha criminal, de denunciado, e que todo mundo, se fosse procurar, eu acho assim que os prefeitos, eles deveriam fazer uma checagem assim na lista, né, da ficha dos caras que se aproximam deles. Mas parece que eles querem participar dos esquemas. Eu fico muito preocupado com a quantidade de dinheiro que o Amapá recebeu nos últimos anos. Milhões, não foi? Se só uma prefeitura como Mazagão recebeu 383 milhões de reais do CEFEM, o Estado recebeu bilhões, recursos federais, emendas do orçamento secreto, dinheiro onde não tem transparência para fiscalizar. Se até os órgãos de controle e fiscalização, como a Polícia Federal, possuem dificuldades para investigar o que está nos subterrâneos, no submundo das negociatas do crime organizado. Porque isso daí é crime organizado. O Amapá é vítima de uma grande quadrilha, de várias quadrilhas. E aí você se pergunta por que o Amapá é um estado mais miserável do país? Por que o Amapá é campeão de desemprego? Por que o Amapá as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais? Por que o Amapá não consegue avançar no tratamento contra o câncer? Você se pergunta todos os dias, por que nós vivemos na bancarrota, na lama? Por conta disso. Porque quando você começa a misturar o público com o privado, quando você tem que suspeitar, quando um grande empresário quer entrar na política, você tem que suspeitar.
tem que suspeitar, tem que ficar cabreiro. Mas o povo, infelizmente, uma grande parcela da população, me desculpa ser bastante franco e honesto, o meu amigo tio Gigante, ele tem razão em algumas coisas que ele fala. O povo não tem vergonha na cara também. Não são todos. Uma parcela da população continua votando, vendendo voto, sendo corrompido por 50, 100 reais. Mas quando procura um hospital, vai se ver aí ter que andar junto com os ratos, com as baratas, nos corredores. Não tem um leito sequer de dignidade. Não tem um leito sequer para quando seu filho vai adoecer. E corre o risco de, se você não tiver um trocadinho guardado, de você não ter nem remédio pro médico receitar, porque às vezes não tem remédio. E aí o cara vai ter que tirar do bolso se ele quiser salvar o filho, se ele quiser salvar algum parente. Nós vimos isso na pandemia. Dinheiro sendo roubado na cara de pau, na cara de madeira. Dinheiro sendo roubado na cara de madeira aí. Um antro de corrupção no estado do Amapá.